Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma grande vitória do Corinthians na Neoquímica Arena no primeiro jogo na casa do clube na temporada. Roger Guedes e Yuri Alberto são destaques, os principais pontos de Fernando Lázaro, a presença da fiel torcida. Vamos tratar sobre a grande vitória do Timão, a primeira na temporada. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, contando com teu like, com a tua inscrição ativa do ladinho as notificações, então chega mais, vamos juntos! Bom galera, então vamos lá, tratando sobre os principais pontos do Timão nessa vitória sobre a Água Santa por 3-0, vamos lá. O Timão foi escalado com Cássio no gol, Fagner na direita, Bruno Mendes e Balbuena na zaga, o Gil ficou na reserva e o Fábio Santos na lateral esquerda. Meio de campo com Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto, 3 atacantes, o Adson pela direita, Roger Guedes pela esquerda e Yuri Alberto como referência no seu primeiro jogo depois de ser adquirido definitivamente pelo Timão pelos próximos 5 anos. Vamos ressaltar primeiro que o Corinthians estava marcando muito forte a série de jogo da Água Santa, pressão, aplicação tática muito grande, um verdadeiro sufoco. Mas ainda no início, essas chances não se traduziram em gols. Início que eu me refiro até ali os 10 primeiros minutos. A partir dos 13 minutos, o Fábio Santos tocou para o Roger Guedes, ele limpou para a perna esquerda e finalizou com muito perigo, não à toa a bola explodiu na trave. Eu detalho um ponto que a gente viu em relação ao Fernando Lázaro, uma saída de 3, com o Balbuena, com o Bruno Mendes, com o Fábio Santos. Fábio Santos pelo lado esquerdo, o Balbuena centralizado, o Bruno Mendes pelo lado direito, espetando muito o Fagner, que atuava muitas vezes como um meia pelo lado direito. Não à toa foi por lá que ele deu assistência para o primeiro gol de Yuri Alberto após o seu novo vínculo com o Timão. O primeiro gol dele em 2023, o primeiro gol do Corinthians em 2023. Isso aconteceu aos 20 minutos, numa bela inversão de jogo do Renato Augusto. Fagner domina no peito, faz o cruzamento na área, o Yuri Alberto de cabeça abre o placar, Corinthians 1, Água Santa 0. Eu queria só ressaltar nesse lance a facilidade que tem o Renato Augusto, é uma coisa absurda de impressionante, né? Inversão de jogo para o Fagner, que faz o cruzamento tudo bonitinho, Timão 1-0. Aos 23 minutos, mais uma grande bola de Fagner, dessa vez para Adson, que limpou para a perna esquerda e finalizou para a boa defesa do goleiro da Água Santa. Aos 27 minutos, uma bola muito bem trabalhada pela equipe do Água Santa, ali no setor de meio de campo. A bola chegou no atacante Todinho, ele que foi um dos caras mais incisivos na primeira etapa por parte da equipe adversária e finalizou para a defesa do Cássio. Corinthians superior, mas a Água Santa não deixou de criar as suas oportunidades. O Timão se defendia ali num 4-4-2, deixando ali na frente ao lado do Yuri Alberto, por hora o Renato Augusto, por hora o Roger Guedes. E a tendência muito mais é de que o Fernando Lázaro deixe um cara como o Renato Augusto justamente para ele descansar, como é um jogador mais experiente e tudo mais, que não tem lá mais a vitalidade de um jovem. O Roger Guedes é bem mais jovem, então ele tem muito mais, digamos, físico, pique, para poder aguentar o ir, voltar e tudo mais, fazer a recomposição. Aos 30 minutos do primeiro tempo, nessa faixa, do início do jogo até os 30 primeiros minutos, eu tive uma sensação de um Corinthians instável defensivamente, que precisava de pequenos ajustes para poder efetivamente construir um placar mais tranquilo e até também não sofrer sustos com o placar. Detalhe aqui, o Timão relaxou um pouco depois do primeiro gol. Aos 32 minutos aconteceu um cruzamento na área da esquerda para a direita e o Todinho mais uma vez apareceu cabeceando no chão e a bola encobriu o goleiro Cássio, mas foi para fora. Corinthians relaxando um pouco depois de ter feito o gol e a Água Santa passou a gostar um pouco mais do jogo, chegando com oportunidades sem ter medo de arriscar. O Fagner está então muito bem no apoio ofensivo, destaca a atuação dele, atuando como meia no segundo tempo, muito mais como um zagueiro pelo lado direito, atuando na sua, como lateral também, numa linha de 4, mas muito boa atuação do Fagner. Para mim não foi o melhor em campo, mas foi um dos principais jogadores, Aos 37 minutos, escanteio cobrado pelo Maicon e o Bruno Mendes cabeceia com perigo para fora. E na sequência desse mesmo lance, depois de ter cobrado ali o tiro de meta, o Adson roubou a bola, levantou para o Roger Guedes e ele finalizou. E o goleiro da Água Santa fez uma boa defesa. Aos 38 minutos, o segundo gol do Corinthians. Duqueiroz escapou ali numa disputa de bola, tocou para o Yuri Alberto em profundidade, ele chegou à linha de fundo, cruzou para trás, Roger Guedes no mano a mano com o zagueiro, aí não teve jeito, limpou para a perna esquerda, finalizou cruzado, Corinthians 2-0. Até agora eram 2 gols do Corinthians, 2 participações diretas de Yuri Alberto, um gol e uma assistência. E aí, antes do fim da análise do primeiro tempo, eu queria ressaltar um ponto muito importante.
os jogadores indo abraçar Fernando Lázaro, o que é muito importante. É algo que pouco se via com o Vitor Pereira, o que mostra talvez que o técnico Fernando Lázaro, obviamente, não tem a badalação, o currículo, o portfólio do Vitor Pereira, mas é um cara querido por todos, que tem uma história de identificação. E todos querem fazer esse trabalho dar muito certo, assim como outros testes, digamos assim, no Corinthians deram muito certo, né? O elenco fechado, o elenco unido, o elenco uno, por um objetivo, melhor dizendo, né? No segundo tempo, a gente vai ter reestreia e estreia. Reestreia do Romero e estreia do Matheus Bidu. Aos 18 minutos, grande bola do Fagner para o Yuri Alberto, ele finalizou com desvio para a grande defesa do goleiro da Água Santa. Aos 24 minutos, Juliano, que entrou no decorrer do jogo para preencher ali o setor de meio de campo, gerar mais qualidade e até um pouco mais de intensidade do que o Renato Augusto, já um pouco desgastado, recebeu a bola, tocou para o Yuri Alberto, chutou cruzado, o Roger Guedes empurrou para o fundo das redes, Corinthians 3, Água Santa 0. 2 gols do Roger Guedes, 3 gols do Corinthians, 3 participações diretas em gols de Yuri Alberto. Aos 28 minutos, um cruzamento do Fagner para o Balbuena, ele cabeceou para o fundo das redes, mas no impedimento milimétrico o gol foi anulado. Eu detalho que a cada toque na bola do Romero, ele era ovacionado pela torcida, que era uma coisa impressionante. Até mesmo ali nos lances meio desengonçados, que ele tentava passar pela marcação e conseguia, a torcida ia à loucura, a identificação desse cara com o Corinthians, mesmo depois de um tempinho relativamente longe, é uma coisa impressionante. Aos 35 minutos, finalização de fora da área do Ramon Vinícius, jogador da Água Santa, e foi com perigo, né? Aos 38 minutos, cobrança de falta de Roger Guedes, a bola caprichosamente bate no travessão, bate ali sem ser dentro da linha, nem na linha, um pouco fora, e aí, por muito pouco, o Timão não fez o 4-0, seria um golaço de falta do Roger Guedes. E aí entra Matheus Bidu no lugar do Fábio Santos, que mais uma vez uma grande partida, e o Bidu, né, nos seus primeiros sinais e tal, positivo. Eu até vi ele assim em imagens antes dele ser anunciado pelo Corinthians e parecia um pouco fora de forma, mas hoje, né, bem e tal. É só os primeiros pontos para ele se acostumando com a pegada e tal. Corinthians, né, o Química Arena, pressão, ele já estava, digamos, acostumado, estava num clube de massa, num clube grande como é o Cruzeiro, disputando a Série B, obviamente, para aquilo que o Timão vai disputar na temporada, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A, a exigência é um pouco mais, né, é um pouco maior. E, claro, a gente vai ter uma melhor ideia do Bidu a partir do momento que ele começar como titular, mas o que sabemos a priori é um cara que tem muitas características ofensivas, então a gente fica no aguardo para saber como o Fernando Lázaro vai adaptar ele e o Fagner, se ele vai tentar descobrir no Bidu uma função importante defensiva, se ele vai gerar uma cobertura no setor dele, se o Fagner vai ficar mais preso no setor, porque o Fagner apoiando também é um cara importante. E o Bidu, claro, pelo que a gente sabe, não vimos tantos jogos dele assim pela Série B, né? Eu sou sincero com vocês, mas à medida que nós formos ver ele, e ele vai jogar muito nessa temporada, a tendência é, se não acontecer nada de assim anormal, porque o Fábio Santos é um cara que já é veterano, tudo mais, não pode atuar todos os jogos. A tendência, inclusive, é que o Bidu jogue em mais jogos do que o Fábio Santos, mas nas decisões, sei lá, quartas de final de Copa do Brasil, decisão pela Libertadores, é o Fábio Santos o titular, né? E o Bidu, caso mostre futebol para ser titular, vai ser o titular, mas a tendência nesse momento é de Fábio Santos, até pelo que ele se transforma em decisões, né? Detalhe também que nesse jogo aconteceram protestos, tá? Protestos sem sinalizadores, menos mal, em relação ao preço dos ingressos, superfaturamento, o que obviamente a gente vai apoiar, né, esse protesto da torcida, porque, cara, você tá no Paulistão, uma competição que é de menor, digamos, importância do que um Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, a gente até, entre aspas, entende o alto preço de uma competição como é a Libertadores. Mas um paulista dá para gerar um ingresso mais popular para o torcedor que tem um menor poder aquisitivo poder ir no estádio, né, pelo menos uma vez no ano, cara. Todo mundo tem um sonho de ver seu time do coração jogando no estádio, vencendo sobretudo. Então o Duílio deveria ver isso com atenção, pelo menos é isso que eu penso. Mas agora eu já não sou a favor dos protestos com sinalizadores, que foi o que aconteceu em Bragança Paulista, também já nesse contexto do preço dos ingressos. A reivindicação em relação ao preço dos ingressos é válida, mas não com o uso de sinalizadores. Melhor em campo. Para mim, Yuri Alberto foi o melhor em campo, pelas 3 participações diretas em gols. Mas o Paulistão elegeu o Roger Guedes. Para mim, o Roger Guedes foi coadjuvante de luxo, assim como Fagner e Duqueiroz. E que pena que o Duqueiroz vai sair em junho, porque o que ele é importante é assim realmente impressionante. Motorzinho e tal, muito importante, embora tenha assim suas oscilações, é um cara realmente de muita qualidade.
Público total na arena, quase 38 mil pessoas, cara. Impressionante na estreia do Timão na temporada, que vem logo depois de uma derrota, 37.972. Uma atuação do Timão que convenceu, embora com seus pontos altos, seus pontos baixos. Veremos um pouco mais de Fernando Lázaro, mas só é importante ver essa primeira vitória para dar confiança e o Timão que promete aí a temporada de 2023. Especulação em relação a Matheus Pereira, Coutinho vem ou não, isso só o futuro vai dizer. Mas o Timão vai ganhando uma cara, vai ganhando uma forma, vamos tendo ali nossas pequenas ideias para um 2023 que tem muitas competições, a exigência por títulos e principalmente a necessidade de afirmação de um treinador que tem um elenco estrelado, tem um elenco qualificado, mas que precisa se afirmar como um treinador capaz de levar o Timão ao caminho das glórias. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com os teus amigos e claro, comenta aí o que tu achou do jogo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. O que você achou da vitória do Timão? Comenta aí, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Valeu!